close till I get up. Time is barely on our side. O Supremo Tribunal Federal deve concluir amanhã julgamento da chamada revisão da vida toda. Decisão pode ter impacto na vida de milhões de aposentados. Se ela for aprovada, a decisão abre caminho para a revisão de aposentadorias que não tiveram no cálculo as contribuições feitas antes de 1994. É o caso da dona Lúcia. A gente vai conhecer agora no quadro Pode Perguntar de hoje. O merecido descanso da dona Lúcia chegou em 2014, depois de muita luta. Foi professora, trabalhou em banco e assim que completou 60 anos de idade, se aposentou. É o ganho exato para o mês. Não é assim, não posso programar uma viagem, eu não posso ter uma vida assim mais confortável. Porque a gente, quando se aposenta, tem expectativa de curtir a vida, de viajar, de passear, de ter uma liberdade financeira. E, no entanto, os aposentados estão nessa situação. Dona Lúcia recebe hoje um salário mínimo de aposentadoria, mas diz que o valor é injusto. O problema é que entre os anos de 1970 e 80, ela ganhou muito bem no dinheiro antigo e ele não foi convertido e computado na hora de se aposentar. Contribuía com o teto do INSS e, no entanto, hoje, depois que fui aposentada, eles fizeram um cálculo e simplesmente descartaram essa contribuição que eu fiz durante 11 anos da minha vida. Uma lei prevê que o salário dos aposentados, a partir de 1999, leva em conta apenas as contribuições feitas de 94 para frente, quando o real se tornou a moeda do país. O Supremo Tribunal Federal deve julgar essa semana o que vai acontecer com os casos iguais aos dela. Na última semana, o STF chegou a votar sobre o assunto, mas a votação foi suspensa depois de o ministro Alexandre de Moraes pedir para analisar melhor a ação. Olha, eu desejo que os ministros lá do Supremo tenham um bom senso, ajam com justiça com os idosos. Pessoas que trabalharam a vida inteira e hoje não ter condições de sobreviver. Muitos, graças a Deus, não é o meu caso, mas muitos se aposentam e continuam trabalhando. Então eu estou assim, ansiosa para que o Supremo faça justiça. É um assunto que interessa a muita gente, né? Bom, e aí, diante dessa realidade, uma das primeiras perguntas que a gente se faz é se essa decisão vale automaticamente para todos os aposentados que contribuíram antes de 1994, né, Edu? Na verdade, Guilherme, essa é uma das dúvidas. Tem muitas coisas aí que as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto polêmico, né, que está sendo debatido lá em Brasília, no STF, com previsão de decisão amanhã, portanto. E por isso nós convidamos aqui para participar com a gente, responder muitas perguntas, o advogado previdenciário Leandro Nagliatti, tá? Ele vai responder, então, muitas dúvidas que nós recebemos, inclusive pelo nosso WhatsApp. Já gostaria que a gente começasse respondendo, Leandro, sobre essa questão da revisão, se ela é automática mesmo, como o Guilherme até colocou aí, né? Levantou essa dúvida. E se não for, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa pedir no INSS ou vai ter que ir direto na Justiça? Como que funciona tudo isso? Bom dia para você e obrigado pela presença aqui no nosso Bom Dia. Bom dia. Vamos lá. Nós esperamos, né, ansiosamente que a decisão valha para todos. Temos que aguardar se o STF vai julgar ou não pela modulação. Nós aguardamos que seja válido para todos, eles consigam, né, fazer justiça com esse julgamento. Hoje, esse pedido não é reconhecido administrativamente pelo INSS, portanto, é necessário entrar com um pedido judicial para ter reconhecido o direito a essa revisão. Doutor Leandro, agora a gente recebeu uma dúvida aqui do Edson de Rio Claro. Ele está perguntando assim, caso o Supremo não aprove, né, a revisão para a vida toda, ainda é possível fazer o pedido de revisão desse histórico? Não, se o Supremo não aprovar, não será mais possível. Então tá aí, esclarecimento, né, dessa pergunta. E tem mais uma aqui, ó, do Geraldo Medalha. Ele está falando assim, eu que me aposentei em dezembro de 2018, com 38 anos de contribuição, sendo a maior parte sobre o teto do recolhimento. Terei aposentadoria aumentada ou reduzida com essa situação? Qual que é a resposta, então, Leandro, para o Geraldo? No caso dele, tem que analisar
o valor das contribuições anteriores a julho de 94, efetuar o cálculo para ver, o direito ele tem, porém tem que avaliar se os valores vão compensar para ele ter um reajuste maior na aposentadoria dele. Bom, tem mais uma dúvida aqui, viu, doutor? O Carlos Toledo, ele está dizendo o seguinte, está contando a história da mãe dele, né, sobre a aposentadoria. A mãe dele pediu aposentadoria por tempo de serviço em 1993, ela sempre pagou 10 salários mínimos. Aí, quando ela começou a receber, só foi pago um salário mínimo e meio. E aí, dizendo dessa situação da mãe, que fica muito triste, né? Porque ela acredita que poderia estar recebendo um pouco mais, né? Eles, inclusive, procuraram advogados, né? Que falaram que já prescreveu o tempo para ela pedir a revisão. Caso seja aprovada, muda a situação dela? Não, no caso dela, ela não se enquadra na revisão da vida toda. Ela enquadraria em outro tipo de revisão que, no caso, não seria atingida, a gente chama não é nem prescrição, é pela decadência. Tá? Aí seria outro tipo de revisão que a gente chama de revisão do buraco negro, para quem se aposentou antes de 93. Tá certo, então, essa questão também esclarecida. Agora, pergunta do Luiz Carlos. Obrigado, viu, Luiz Carlos, por ter entrado em contato com a gente, participando dessa entrevista, um assunto muito importante que tem despertado muitas dúvidas, né? O Luiz Carlos, ele dá bom dia pra gente, bom dia para você também, Luiz Carlos. E ele pergunta o seguinte, Leandro, em relação à revisão de aposentadoria, né, a vida toda que a gente está falando, pode ser usada a quantidade de salário mínimo em cruzeiro para efeito de cálculo para quem trabalhou antes de 94? Se isso for aprovado, vai ser levado em consideração ou não? O Luiz Carlos, que é de Campinas e que passou essa pergunta aí para o senhor. Sim, pode ser levado em consideração. Porém, nós temos que avaliar novamente, conforme eu havia dito, o valor do reajuste dessa contribuição, se vai contribuir maior por conta do recebimento do benefício dele. Porque muitas vezes, apesar das pessoas terem direito, a hora que faz o reajuste dessa contribuição, para entrar no período contributivo, algumas vezes dá menor. Então, seria prejudicial para o aposentado. Então, tem que avaliar bem essa questão. Tá aí, respondido também mais uma. Doutor Leandro, outra pergunta que o pessoal se faz, né? A pessoa, ela pode entrar com pedido de revisão sem a presença de um advogado? Pode, se for feito pelo juizado especial, pode. Tá aí, então mais um esclarecimento importante. É claro que a gente vai seguir acompanhando, né, todo esse assunto, né? Muitas coisas devem ser decididas a partir de amanhã, muitas novidades que as pessoas vão ter que se acostumar. Claro, importante também buscar a ajuda de um especialista se você tiver qualquer questão, né, e não quiser, claro, ter algum problema no meio do caminho nessa questão da revisão. Quero agradecer ao doutor Leandro. Obrigado, viu, doutor Leandro, por reservar esse tempinho para a gente aqui no começo do dia, esclarecendo tantas dúvidas importantes. Viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Tudo de bom. Até mais e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Guilherme também. Obrigado, viu, Guilherme? Até daqui a pouco.